aqui do lado, tá? Para a gente verificar aqui como apenas as orientações para a gente estar verificando, tá? Que a gente passou, finalizar o assunto e mostrar como foi feita essa atividade em si, tá? Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo aqui para espelhar. Pronto, pessoal, nesse slide que está aparecendo aí, tá? A gente começou a abordar a questão do pretérito imperfeito, tá? Na primeira, nas duas formas de ser feita a conjugação, tá? A atividade, a gente verificou essa questão aí da cozinha, tá? Que a gente tinha que analisar. Primeiramente, escrever em espanhol a questão dos cômodos da casa, tá? A questão de cômodos de casa, para poder analisar, certo? Como ia funcionar esse procedimento único. Escrever o nome dos cômodos da casa, que eu passei os slides, né? Quarto, cozinha, quarto de banho, certo? As divisões da sua casa, basicamente, a primeira questão. Na segunda questão, foi a questão sobre escrever, né, em espanhol os nomes dos objetos, tá? Que são encontrados, tá? Letra que encontramos na cozinha, encontramos no quarto de banho, né? No banheiro, no quarto, né? Dormitório, no comedor, né? Na sala de jantar, na sala de estar, salão, tá? E a terceira seria fazer uma planta da sua casa, tá? Como funciona a região da sua casa, com são dois quartos, seria dois dormitórios, um comedor, um salão, tá? Fazer uma planta específica e escrever os nomes em espanhol. Foi bem tranquilo essa primeira parte, só para treinar a parte dos cômodos da casa, como a gente exemplificou aí, tá? Bem tranquilo isso aí. E na outra, foi fazer a tradução da música como quisiera, aqui eu deixei o link lá, de como ela é feita, esse procedimento aí, tá? Seria a tradução dessa música, né? Como quisiera, e verificar as partes que estão no futuro. Ok? Era isso. Tá. Então, a gente tem essas coisas em questão do futuro, tá? Quisiera, quisiera e pudiera, tudo na questão do futuro imperfeito, do subjetivo, tá? Como aqui é a mesma coisa. Como poderia um peixe nadar sem água, entendeu? É algo muito profundo que o texto chama na responsabilidade aí, tá? São essas questões que teve nessa atividade aí.
E como foi dito, essas atividades elas vão trazer esse significado, entendeu? Porque não vamos ter prova essa unidade. Basicamente só vai ser atividades aí, essas atividades, entendeu? Então façam as atividades e a gente vai ter essas relações para poder ter a interatividade aí com vocês. Ok? Alguma dúvida, pessoal, aí? Não. Bem, ok. Então a gente vai seguindo o nosso conteúdo, tá? Porque como vocês vão estar entrando aí na questão do Enem, a gente vai verificar um assunto bem específico, que é as questões do meio de comunicação, certo? Porque hoje em dia todo mundo convive na questão de comunicação, né? Traz as relativas, questões relativas sobre convívio social, né? Como o pessoal hoje em dia, como tá muitas pessoas presas, muitas pessoas fazem live, postam coisas no Instagram, o Twitter, né? O Twitter que eu chamo de terra sem lei, ninguém fala. Todo mundo posta o que quer naquela rede social, entendeu? Tudo isso é envolvido no meio de comunicação. E o Enem, ele cobra muito da língua espanhola, não apenas a gramática, né? A gramática é algo produtivo e relativo. Mas ele traz outros processos de significação de texto, tá? De texto que acompanha isso aí, tá? Ele traz esses procedimentos únicos de trazer esse convívio social, tá? As questões do ambiente de sociedade com a questão da tecnologia, certo? Por isso que, se você entrar no Enem com alguma coisa, você tem que ter esse conhecimento prévio das questões sociais, ok? Para poder ter esse embasamento aí. Deixa eu espelhar aqui para que vocês vejam aí. Prontinho. Então, a gente vai abordar sobre essa questão do meio de comunicação, tá? Tá aqui já. Então, nesse slide sobre o meio de comunicação, a gente vai trazer o seguinte. Os meios de comunicação, basicamente, é o que a gente traz atualmente na vida, né? Ou seja, para comunicar com outras pessoas, para desestressar, tá? Principalmente nesse tempo que está muito, muito, muito complicado a gente realizar as coisas, tá? A gente tem aqui, ó, basicamente. Primeiramente, a gente vai abordar os meios de comunicação como uma forma cotidiana, tá? Como tem aí na imagem, tá? Los medios sociales de comunicación y de información cotidiana, tá? Então, a gente aborda esse significado. Primeiro temos a televisão, tá? Que basicamente, eu mesmo não assisto mais televisão, hoje em dia é algo muito raro. Se for para ver TV, só se for algo relativo a Netflix, essas coisas, tá? Algo relacionado a Netflix, essas coisas. Enfim, é isso que eu abordo as questões dos temas sociais. Temos os canais, né? Os canais, que basicamente são TV aberta, TV fechada, os documentais, séries, películas e programas. Que é basicamente o que a gente acompanha no nosso dia a dia, tá? No nosso desenvolvimento. Basicamente, a gente usa mais TV para verificar séries, né? Como falei, os tempos vão mudando, os tipos de tecnologia, tá? Também temos os canais de esportes, de atualidades, entrevistas, música e etc. A gente tem esse processo de comunicação social, tá? E também tem as redes sociais, né? Redes sociais, conta, que é a conta, né? Que você faz, e o perfil, né? Que chama perfil, basicamente. E aqui tem seguir, colgar informação e compartilhar informação, né? Compartilhar informação. Basicamente, é o que as redes sociais nos trazem, né? Basicamente, isso aí. Então, a gente tem vários tipos de tecnologia, né? Como a gente fala, de televisor, ele internet, tá?
Ele é o ordenador, né, que é o computador, né, basicamente, que a gente utiliza bastante. La rádio, muito difícil, né? Vocês jovens hoje em dia usam mais rádio, algo mais antigo. Ele móvel, muito, aí já todos vocês usam, né? Todos nós usamos, na verdade. Ele portátil, que notebook aí você chama portátil, tá? Ele portátil, porque é algo já para ser carregado aí, tá? Bem, bem pequeno. Ele periódico, periódico é basicamente jornal, tá? Tá aqui. E teléfono e la revista, que tem esses procedimentos e significados, certo? Então, a gente vai ter mais aqui, ó. Internet, e tablet, la tableta, que é o tablet, ou la tableta, a gente tem, ele pode ser tanto no masculino, tanto no feminino. As duas formas estão corretas, né? E teléfono móvel, tá? Ele fax, fax é algo bem, bem, bem interessante de usar, né? Era algo de uma tecnologia muito grande. Quando eu trabalhava de estagiário no Tribunal de Justiça, cerca de 10 anos atrás, eu utilizava bastante o fax. É uma ferramenta muito, muito, muito utilitária, né? La televisión, el teléfono fijo, el periódico, la radio, la carta e la revista. Tem todos esses significados aí pra gente, tá? Carta é algo muito difícil também de se ver hoje em dia, tá? Mas enfim, ó, um meio de comunicação é um instrumento por forma de conteúdo por el qual se realiza o processo de comunicação. Ou seja, é um instrumento, né, uma forma de conteúdo por qual vai se realizar esse processo de comunicação, tá? Esse processo de transição entre o emissor e o receptor, certo? Hoje em dia, por exemplo, a ferramenta que eu acho assim, se não fosse... No Twitter tem muita besteira, creio. Tem muita coisa boa, mas também tem muita besteira. O Twitter é uma ferramenta que você pode transmitir sua mensagem, seus pensamentos, suas ideias, e você interagir com outras pessoas que têm a mesma ideia, através das hashtags, entendeu? Até uma questão que falava sobre atualidades que falava sobre o Twitter no Enem 2016. Não especificamente de espanhol, mas ele fala sobre esse meio de comunicação. E você pode encontrar esse processo de comunicação do Enem, basicamente. Ok? É isso. Usualmente se emprega o término para ser a referência a los medios de comunicação de massas. Ou seja, você vai utilizar esse método para a comunicação de massa, né? Fazer essa referência. Sin embargo, otros medios de comunicación como el teléfono no son masivos, sino interpersonales. Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto uma grande fuente de poder e influência a nível mundial. Ou seja, desde que esses movimentos de rede de comunicação, eles vão se desenvolvendo e cada vez vão se apoiando, ele vai trazer essa síntese de nível social, tá? Desenvolvimento único da sociedade e padrões, tá? E desenvolvimento. Vai trazer síntese de influência, certo? Basicamente é isso. Hein, pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ok, podemos prosseguir. Então, ele fala desse processo de como funciona um processo de comunicação, certo? E temos aqui, ó, os meios de comunicação são instrumentos em permanente evolução, ya que a través de los años su forma de transmitir informação se ha hecho bastante massiva e instantânea. Ou seja, esse processo único de desenvolvimento de relação e comunicação, ele vai simplificando, né? De acordo com que vai passando esse processo, certo? Esse processo único aí de evolução, ok? Então ele diz, muy probablemente a primeira forma de comunicar-se entre humanos foi de lá dos signos e señales empleados na pré-história. Ou seja, ele vai falar sobre o significado da pré-história, tá? Ele traz esse significado único de progressão de sociedade. Ele fala que os primeiros tipos de comunicação é baseado nos sinais, tá? E os significados feitos na pré-história.
E esse tipo de arte foi transgredindo ao passar dos anos, tá? Você vê que a questão de sinais foi o primeiro tipo de comunicação entre pessoas e basicamente depois foi evoluindo, né? A questão da conversa pessoal, a questão de envio de cartas, né? A questão de envio de cartas, depois correio eletrônico. E aí a gente já está agora no WhatsApp. E quem sabe o que virá pela frente, né? Temos também agora a questão da chamada, né? A questão como a gente está agora, a questão da... Porque nesse tempo a gente não ia ter aula se fosse em outros tempos, né? Não teria ser a questão de interatividade, se não fosse a tecnologia, certo? Teria todo esse procedimento de problema aí, tá? Temos aqui, ó. La aparición de la escritura se toma como rito de inicio de la historia. A partir de ese momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsionando el nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicação. Ou seja, a partir do século, ele vai adaptando, certo? Ok, tô vendo aqui, Sueli, beleza. Então, ele vai tendo essa troca de procedimentos econômicos e sociais, tá? Ele vai trazendo esse nascimento e esse desenvolvimento dos modos de comunicação. Tudo isso começando a partir do século XV, como foi falando, a partir do desenvolvimento único de sociedade, de padrões, de atividade. Como são essas relações, certo? Como isso começou a ser feito a partir do século XV? As questões de comunicação, certo? Através, primeiramente, como ele diz aí, los medios audiovisuales ligados à era da eletricidade. Ou seja, na primeira metade do século XX, né? Começou a era da informação. A questão da revolução, da informática e das telecomunicações, como dito aí, né? A revolução científico-técnica, ou terceira revolução industrial, ou seja, a terceira revolução industrial. E esse procedimento de meio de comunicação, meio de tecnologia, começou a ser amplificado a partir da terceira revolução industrial, tá? Que foi na segunda metade do século XX. Ou seja, cada um de ellos essenciais para as distintas fases do denominado processo de globalização. Ou seja, cada um desses procedimentos, a cada um desde a metade do século XV, e quando a coisa realmente explodiu, a partir da segunda metade do século XX, as coisas começaram a subir, né? A evoluir, com esses procedimentos únicos de globalização e desenvolvimento. Certo? Bem tranquilo aí. Então a gente vai conhecer como ficaria alguns desgastes, tá? Uma coisa que é bem tratada, eu botei os principais modos, que é o que é mais tratado no Enem, que é o que vocês precisam saber, tá? O que cada um, a história de cada um, o que cada um traz. Porque, como eu falei, o Enem ele não só traz gramática, ele traz outras relações envolvidas aí, tá? Então, ó, se você verificar aqui, tem. Os periódicos são meios de comunicação escrita que devem seu nome a ser escritas de maneira periódica em intervalos de tempo fijos. Ou seja, são períodos de comunicação de forma escrita, né? Que são, nos casos dos jornais. Aí temos aqui, né? Assim os diários semanários e anuários eram tipos de publicações periódicas de periodicidade diária, semanal e anual. Ou seja, ele aborda essa questão, né? Que os jornais, eles têm essa transmissão, né? Como tem jornais que eles atribuem de forma diária, é jornal diário, jornal semanal e um anual, tá? Ele traz esse movimento único. Ele continua, né? El cambio de los semanarios se centra en algunos temas sociales sobresalientes que son analizados de mayor profundidad en el que muchos hechos de la actualidad cotidiana menos importantes são deixados a um lado. Ou seja, você vai verificando que o jornal ele vai trazer os principais fatos. É como você encontra, tanto na forma escrita, temos o jornal da forma escrita, os periódicos da forma escrita, e temos os periódicos, né? Que é a questão do jornal, né? Os periódicos, como dizem os periódicos diários que falam, pô, se você for no jornal, você vai encontrar só falando sobre a Covid, né? Eles vão falar basicamente do assunto do momento. É isso que o jornal ele traz. Ele traz principalmente o principal assunto da realidade e dá esse enfoque, certo? Então ele fala aqui, ó, no segundo parágrafo, com el advenimiento de Internet,
muitos periódicos foram publicados também de maneira eletrônica. Perfeito, porque, como eu falei, os tempos vão mudando e as coisas vão subindo, né? Vão aumentando. Então, quando você verifica que as coisas são feitas de maneira eletrônica, estão sendo feitas tudo na maneira digital, as revistas passaram a ser online também, porque muitas poucas pessoas estão comprando revista online. Infelizmente, todo material assim está sendo descartado. É muito difícil. Por isso que eu digo que é bem capaz hoje em dia de vocês verificarem bancas de revistas vazias, porque é algo muito, muito complicado de você manter. No meu caso, eu nunca gostei muito de ter livros específicos para digitais. Nunca gostei de livros digitais. Eu sempre gostei de ter meus livros de forma física, né? Porque, sei lá, tem uma sensação diferente. Mas tem coisas agora que não tem mais em forma física. Tem livros que são vendidos a preço muito raro e são muito caros. Vender livros em um sebo online chamado Livraria Cultura e muita gente faz a troca de livros, né? Você compra ele por um valor e tem livros muito caros hoje em dia. São essas relações aí. Então, como a gente fala aí, ó, algumas publicações científicas também são publicações periódicas, pero no están a las transmisiones de informaciones sobre la actualidad cotidiana, sino sobre questões científicas e sociais de interesse. Ou seja, ele fala das publicações científicas, tá? Eles não falam sobre atualidade cotidiana e os procedimentos das questões científicas e sociais, certo? Esses procedimentos padrões de interesse, tá? E também fala, assim como na publicação de las investigações originales realizadas por pessoas altamente especializadas. Ou seja, ele traz esse significado de relação entre o procedimento de advento entre sociedade e as relações que o periódico pode trazer para o ser humano, certo? Ele traz esse advento, esse procedimento para vocês. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Tudo tranquilo? Bom, para mim É tá tranquilo. bem... Beleza, beleza. Tranquilo. Ok. Então, vamos aí para o que vocês mais utilizam, né? Basicamente, é a questão, basicamente, das redes sociais, tá? Basicamente, hoje em dia, todo mundo ele possui, todas as pessoas possuem redes sociais, tá? Ele traz esse procedimento para vocês, essa interação, tá? Então a gente continua aqui, ó. Dentro da variedade de formas de comunicação basadas em internet, algumas redes sociais virtuais como Twitter e Facebook han probado funcionar como maneiras usadas por um grande número de indivíduos para manter-se informados sobre a atualidade cotidiana. É basicamente isso. Você encontra, pô, tem coisas que você encontra no Twitter, por exemplo, você vê, assiste TV, por exemplo, e verifica lá, que assunto. Por exemplo, teve o caso da bomba, né? Que dizem que é bomba, que foi uma bomba, muitas teorias são levantadas, né? Da explosão lá no Líbano. A explosão no Líbano. Eu tava dando aula pra caramba e não tinha assistido o jornal. Mas, pô, você vai no Twitter, você encontra lá, tem gente que faz meme, tem gente que faz brincadeira, mas você encontra. Aí você encontra lá no Twitter as informações. Querendo ou não, se você encontra nas redes sociais, você encontra memes, você O senhor encontra. assiste Naruto, né? Sim, 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 sim. Tem Vejo, várias vejo. brincadeiras com Deidara. Foi, eu vi. Daquela bomba. Verdade. Eu vi no Twitter do Shira Tensei, pô, de Nagato, né? Bichinho. Eu vi, Shira ainda não vi Tensei. não, de Nagato, só o de Deidara. Do Shira Tensei. Depois veja no YouTube, bote Shira Tensei Líbano, aí você vai ver no YouTube. Shira Tensei. Bem parecido. É, Ele faz a. o povo é complicado.
O povo brinca com tudo na internet, cara. O povo brinca com tudo. Então, você verifica, né? Então, a gente utiliza, né, ferramentas como, por exemplo, o Lucas mesmo, ele traz ele utiliza a ferramenta do YouTube para trazer dicas, relações, alguns jogos Sim. mais arcaicos, eu até comentei lá no seu vídeo de um jogo antigo que eu jogava, aquele era antigo, eu não sabia nem que tinha celular, cara. Sword Baixava of ele depois. Chola, se eu não me engano. É. E ela veio num Nintendinho, cara. Tem. Esses jogos de Nintendo dá pra fazer tudo para celular, era top. Era top demais. Então, você traz informações, entendeu? Das atualidades. A ferramenta, as redes são para trazer esse procedimento, tá? Então, ele traz essas mensagens relevantes, como disse, tá? Aí ele vai falando aqui, ó, em dichos medios, puede darse el intercambio de información sobre a actualidad cotidiana junto con otros tipos de mensajes más típicos de los medios de entretenimiento. Ou seja, você encontra de tudo. Você encontra das coisas mais sérias, das brincadeiras, das zoeiras, né? Todo mundo quer expor opinião. Como eu digo, eu ainda tenho a mesma opinião que Twitter é a terra sem lei, né? Twitter todo mundo é valente, todo mundo quer postar suas ideias, entendeu? Sim, Twitter é uma terra sem lei, o pessoal fala o que quiser. Pelo que eu vejo lá, é duro, tá? Então ele fala que esse é o processo de comunicativo, certo? De qualquer jeito, por mais que você encontre uma besteira, pô, é um intercâmbio de comunicação, mesmo que aquela mensagem que o cara esteja passando seja uma besteira, você está recebendo essa comunicação. Se for uma coisa produtiva, melhor ainda, entendeu? Eu mesmo filtro que eu vou assistir. Meu tempo é muito, muito, muito limitado. Mas a gente vai filtrando o que vê, entendeu? A gente analisa o que vê. Por isso que sempre há esse processo comunicativo. Tá? Diz aqui, ó. Esto es afirmado por Chan, 2015, cuando menciona que pocos estudios han explorado cómo a las personas les ha afectado en la forma que interactúan con otros en las redes sociales. Ou seja, poucas pessoas fazem esse estudo, né? Porque o conhecimento trazido pelas redes sociais é maior que interessa, se for feito por um lado bom. Certo? Que é um lado que a gente pode trazer esse intercâmbio cultural, social, com os outros procedimentos, tá? Como diz aqui, ó, o Facebook tem mais de 1 milhão de usuários, né? Tem mais de 1 bilhão de contas, entendeu? São 140 milhões de pessoas assim conectadas ao mesmo tempo. E 219 milhões de fotos, entendeu? 219 milhões de fotos, é muita informação junta, entendeu? Muita, muita coisa. Dados que afirman que as redes sociais solo são um meio de informação, pero não de comunicação, entendeu? Ou seja, basicamente o Facebook é isso, ele não traz esse processo de só comunicação, entendeu? Ele não vai ser somente de comunicação, ele traz mais informação do que tudo. A comunicação, ele não é tão ampla no Facebook, certo? Ele traz, por isso que tem mais redes sociais que traz esse processo de interatividade aí, esse processo de desenvolvimento. E aqui temos as cartas, né? Hoje, basicamente, a gente usa mais correio para quê? Para esperar encomenda da China. Basicamente é isso. Um AliExpress da vida. Não sei se compram aí, mas tem coisas bacanas para comprar lá. São coisas bacanas que você pode comprar lá fora. O AliExpress funciona, professor? Eu comprei muita coisa já lá. Funciona? Muito bom, viu? Podem comprar. Shopee também vale a pena. O Shopee. O Shopee eu ainda não testei, não, mas o AliExpress já testei e eu gostei bastante das coisas que veio. Barato também. Pois teste no Shopee que é melhor. Eu acho o Shopee ainda melhor para o AliExpress porque a partir de R$10 o frete é gratuito, entendeu? E você não paga. Eu vou tentar lá. Só eu ter dinheiro, que eu só tenho R$0 na conta. Mas é bom, vale a pena. Tô esperando 2 coisinhas de lá.
esperando lá. Enfim. Basicamente, a gente não recebe mais nada do correio pelas nossas encomendas, né? Nossos celulares, nossos artifícios, né? As mulheres que compram muito, o que eu vejo mais sair nessa interatividade é aquelas unhas, né? Sei lá, aqueles desenhos de unha que botam muitas mulheres utilizam, que eu vejo comprando de lá. Mas basicamente, a gente não encontra mais correio postal, né? Correio postal, pô. Se a gente pega aqui o nosso celular, faz uma chamada de vídeo para alguém que está em outro país, para que a gente vai querer enviar, gastar, pagar uma grana aos correios para entregar nossa carta depois de um milhão de anos, entendeu? A gente pode estar aqui, por exemplo, estou aqui com vocês, entendeu? Estou em um ponto da cidade. Tem gente aí que está no interior, por exemplo, que eu soube na reunião, gente que está no interior, e eu estou conversando com vocês, entendeu? Em outros tempos a gente não estaria fazendo isso aqui, não estaria parado. É isso que eu quero dizer. Ninguém vai mais utilizar, muitas poucas pessoas utilizam cartas, né? Então, diz aqui na primeira linha, as cartas de intercâmbio epistolar, tá? Em formato de papel, foi um dos primeiros meios de comunicação. Ou seja, é o formato de epístola, de carta, tá? Epístola seria uma carta, tá? É como fala, tem um episódio de Chaves que ele fazia a tradução totalmente literal, né? Que seria, apresentei esta carta, seria a tradução, né? Epístola é algo muito antigo. Então, epístola é muito falado ainda lá, nos países hispanohablantes, tá? Como o México, Chaves é do México, ele fala, né? Apresentei epístola na versão original. Mas ele fala, na versão em português, ele fala, apresentei a pistola, entendeu? Ele fala, ele faz essa contagem na tradução, para dar um sentido cômico. Professor, Mas epístola Chaves saiu do ar, né? é mais uma, né? De 2020. Não, mas vai voltar. Tomara. Eu olhei até no YouTube, isso eu tava olhando, tem um canal chamado. Acha esse caminhão aí. Pronto. Um Eu lhe episódio aconselho, chamado você sabia. Você Sabia, sim, sim, eu vi lá nas suas recomendações também. Tem um canal Vila do Chaves também, que ele fala só de Chaves, entendeu? Tem Vila do Chaves, depois procure. É bem bacana também. Ele falou, pô, que isso foi uma questão de direitos autorais, que os caras não quiseram renovar, entendeu? Porque ele queria parte no lucro, entendeu? Os caras da Ele, Televisa, né? ele queria parte nos lucros, e como os lucros eles não quiseram compartilhar, né? Eles disseram, o direito de imagem é meu, fui eu que gravei, ninguém vai passar, entendeu? Não, agora é do Disney, né, professor? Porque, tipo, agora que tá de quarentena, que eles iam lucrar mais, né? Muito mais pessoas assistindo. Aí os caras É, foram na ganância, pronto, tiraram do ar. Vai ficar um bom tempo aí fora. eu pensava que era só no SBT, mas não, foi da Amazon Prime, foi da Multishow, um monte de gente, De de tudo. todo lugar. SBT, tudo que televisionava. É complicado. Mas tá na luta aí, pelo jeito, eu acho que volta ainda, mas vai demorar um tempo, né? A negociação, todo mundo ganancioso. Criança o que é verdade, criança, Lariana, é verdade, as crianças são os que mais assistem. Eu, quando era pequeno, em 98, 99, eu era criança, eu assistia muito Chaves. Todo mundo, é verdade. Até hoje eu assisto no YouTube, né? Em 98 e 99, eu chegava da escola de manhã, passava um episódio de Chaves meio-dia, aí eu ia assistir em 98 e 99, nessa faixa aí. Na SBT Era, passava toda tarde. era. Tempos bons. Enfim, são essas coisas. A gente vê que a gente fala de muito meio de comunicação, tá? Também como a arte pode trazer. Isso de correio postal é mais utilizado ainda como estilo formal, como ele diz aí, ó, no último parágrafo. Ia direto para a TV. É verdade. TV Globinho, ó. É verdade, cara. É. Você me lembrou também da TV Globinho. Muito, muito, muito. Era show.
Então, ó, en la actualidad se usan en gran parte para transmisión de mensajes puramente publicitários e comunicações oficiais. Ou seja, as cartas basicamente hoje é enviado, por exemplo, um ministro envia por uma carta redigida para o outro. Tudo isso ainda é feito assim, para dizer que é algo oficial, algo muito bonito, né? Eu redigi uma carta ao excelentíssimo, né? Aí coloca lá. Isso ainda é muito utilizado. E aí, o telefone, né? O telefone antigamente era aquele antigões, né? Rodando aqui. Vocês não pegaram esse tempo, mas eu pegava, porque o tempo ainda de ficha. Você não tinha telefone em casa. Você encontra ainda muitos poucos olheirões, orelhões na rua. Mas a palavra não sai. Você encontra muitos poucos orelhões na rua. Mas antigamente era um tempo de ficha. Você chegava, colocava a sua ficha e você tinha um tempo. É raro, isso mesmo. E os cartões? Eu não me recordo do tempo de ficha, porque o tempo de ficha já estava acabando, eu era bem pequeno. Tinha uns 3 anos quando acabou. Mas o tempo de cartão eu peguei. Cartãozinho, colocava lá. Comprava um cartão com crédito. Aí, se eu não me engano, cada crédito era o quê? 1 minuto, tinha uns quebrados aí. E você tinha um tempo, né? Eu lembro que é tempo, né? Meu pai até hoje ele trabalha embarcado, sabe, em plataforma assim. E para eu conversar com ele, eu saía daqui até um bar que tinha um orelhão para poder falar com ele. Era algo. É verdade, ligar sem cartão. Mas eu comprava o cartão e ligava com meu pai para poder falar com ele. Hoje em dia, né? Bem tranquilo. Então ele fala aí, né, sobre a conversação, sobre os distintos lugares, e que foi criado por Antônio Meucci, né, em 1877. E Graham Bell foi considerado o inventor, né? Mas ele apenas patenteou o telefone. O inventor mesmo foi Antônio Meucci. Ou seja, o telefone é algo muito, muito, muito antigo. Desde o século XX, metade antes do século XX. São algo século XIX, tá? E aqui a gente fala aí sobre o fax, tá? Como a gente já citou aí. Vou mandar para vocês. E aqui temos o correio eletrônico. Correio eletrônico a gente utiliza bastante ainda, né? Como eu faço com vocês. O nosso Google Classroom é tipo de um correio eletrônico. Só que chama-se correio eletrônico compartilhado, que seria particionado, ou seja, pode ser correio eletrônico compartilhado ou particionado, que seria tipo um correio eletrônico que a gente coloca nossos e-mails e a gente vai compartilhando informações entre si, né? O nosso Google Classroom que a gente utiliza é basicamente isso. É um correio eletrônico compartilhado, onde eu uso o meu e-mail da escola, né? No meu nome. Mando atividades para vocês, enviando, e vocês recebem uma cópia para cada um. Estou compartilhando algo. Estou compartilhando uma informação. Estou compartilhando uma atividade. É isso, basicamente. Então, a gente fala que comparte alguma das características de viejo intercâmbio epistolar. Si bien dada la forma de transmisión electrónica, en tiempo transcurrido entre comunicações sucessivas, tiene ser muito menor. Ou seja, ele fala que esse procedimento de transmissão ele é muito menor, tá? Ele vai trazendo essas comunicações sucessivas, tá? Ele traz algo mais direto. É mais fácil, né? Aí. E aí temos alguns meios de entretenimento, né? Ixi. Vou tentar isso aqui. Pronto. Temos a historieta, tá? Que são as historinhas, né? Que são um meio de comunicação de massa, né? Isso também foi evoluindo, né? As charges digitais, tá? Muitos tipos de leitores. O cinema também, que é fotograma de forma rápida, né? Tem impressão de movimento, né? Cine. Ou seja, de cine foram feitas as películas, tá? Que são antigamente eram só fotografias
eram só fotografias que de forma rápida transformava, né? Aí depois começaram as questões das filmagens e a internet, né, em si, e os sítios web, que são sites, que é o que a gente mais utiliza, né? Pesquisar em sites, seja YouTube, Globo.com, sites de informação, sites de compras, compras digitais aumentando muito com a questão da Covid, blogs, sites de informações, como disse, o formato do YouTube, muitas coisas, até a questão de comunicação, que era feito em artigo digital, hoje é feito por vídeos, usando também o exemplo de Lucas aí, que transforma a questão da escrita para uma forma oral, para o desenvolvimento também de comunicação, né? Passou na questão da forma escrita, né? Que provavelmente ele deve elaborar um roteiro antes para poder passar essa comunicação de forma oral. Beleza? Então, pessoal, nossa aula aqui vai estar se encerrando, tá? Eu vou mandar todos esses slides aí para vocês e eu vou deixar uma atividade para a gente debater na próxima semana, que é basicamente o que significa esse procedimento de sala de aula. Esse procedimento de sala de aula e como vocês se comunicam com esses processos de meio de comunicação, tá? Então, aí são 10 perguntinhas básicas. Eu só quero que vocês escrevam a opinião de vocês e a gente debate aqui, certo? Tudo resposta pessoal assim de vocês. E como eu falei, pessoal, não façam as atividades, senão vão ficar com nota baixa, como eu falei. Tem que fazer as atividades porque não teremos avaliação, entendeu? Só serão as atividades. Então... Professor. Oi, fala. Pode falar. Essa atividade o senhor vai postar lá? Sim, vou postar lá. Junto com os slides da aula de hoje. Ok? Entregar até que dia? Até na próxima terça-feira. Terça-feira à noite, eu sempre boto. Terça-feira à noite. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, de buenas. Ok, então, buenos dias a todos. E qualquer dúvida, é só chamar no privado lá, certo? Vou tirar aqui o print de quem tá e tamo junto, valeu. Hasta la vista, teacher. Teacher, misturei inglês com espanhol. Maestro. Valeu. Valeu, tchau.